esperar e descansar. Esperar e descansar. Por quê? Porque a Bíblia fala para a gente esperar. O maior problema que a humanidade vive hoje é esperar. Como é difícil para as pessoas esperar. Para aqueles que querem, por exemplo, um emprego, precisam trabalhar, essas pessoas geralmente não têm muita paciência. Para aqueles que vêm na igreja e pedem favores a Deus, ajuda a Deus, misericórdia de Deus, essas pessoas que não têm muita paciência para esperar, provavelmente essas pessoas acabam desistindo. E desistem porque a gente vive no tempo que ninguém quer esperar nada. Apesar da Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 22, acompanha aqui no telão, dizer: espere pelo Senhor, e Ele dará vitória a você. Apesar disso estar escrito, a maioria das pessoas não espera. O salmista Davi, num dos seus, das suas lutas, dificuldades, ele escreveu um salmo. Eu gostaria de ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos no livro de Salmos, capítulo 37. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E é bom saber que Ele está conosco, obrigado, nesta noite aqui mais uma vez. O salmista Davi, nos seus momentos de luta, de dificuldade, na maioria das vezes nas suas escritas, dos salmos que ele escreveu, ele falava com ele mesmo. Ele falava muito com Deus, mas algumas vezes ele falava com ele mesmo. Este salmo, a partir do versículo 3, o Salmo 37, se tiver alguém sem Bíblia aí você puder repartir, ele escreveu o seguinte: confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Versículo 4, ele escreveu: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Versículo 5, ele escreveu: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. De que forma que Deus vai agir? Versículo 6, ele explica: Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Versículo 7, último desse que quero ler, ele diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Vou repetir: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Ele encerra esse versículo 7 dizendo: não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Só até aí. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. O nível de irritação das pessoas, esse nível se eleva enquanto as pessoas esperam. Por exemplo, você está numa fila de caixa do mercado, você está numa fila, numa lotérica, como muitos vão para pagar uma conta, você está numa fila de ônibus, você está numa fila do banco, você está numa fila do governo, lá de algum departamento do governo, e esses momentos de espera ninguém gosta. São nesses momentos que as pessoas reclamam, que as pessoas falam mal, que as pessoas criticam quem está ali trabalhando, atendendo. E é interessante o nível de pessoas que a gente encontra hoje quando nos atende. Esses dias eu estive numa agência do correio, e tinha lá algumas pessoas, e eu acabei esperando, claro, na fila, peguei a senha, e quando chegou a minha vez, uns 15, 20 minutos depois da fila que eu estava, como diria um amigo meu, né, não vejo a hora de ficar com 60 anos, 65 anos, porque aí eu vou entrar na fila primeiro, tal. Tem um amigo meu que vive falando isso, né?
Eu não quero continuar ainda com 57 e bem devagar. E você sabe, você está na fila, quem tem prioridade são os mais idosos e tal, mulher com neném no colo. Tem cara que pega a criança, põe no colo para ficar na fila. Eu já vi isso várias vezes. Enfim, eu estava na fila, chegou na minha vez, como sempre faço, boa tarde. O cara, boa tarde. O cara do correio, gordinho, né? Fortinho para não falar Tim Maia, fortinho. Né? E aí, tudo bem, tal, pá. E eu tinha levado um pacote para devolver para a empresa da onde nós havíamos comprado algo, e eu não tinha mais aquela fita adesiva. Eu acabei colocando uns durex. E aí eu falei para o rapaz, rapaz, se você puder usar essa fita que você tem e passar aí. Ele falou, não, pode deixar que eu passo. Eu falei, pois é, porque essas fitas aí, aonde eu trabalho lá, eu compro às vezes um pacote, mas parece que come, acho que some, o pessoal come e tal, né? Ou leva embora, sei lá, né? Brinquei com ele. Aí ele olhou para mim assim e falou, é difícil, né? Eu falei, pois é, rapaz, eu trabalhei no banco, quando eu trabalhava no banco tinha gente que levava clipes embora. E ele, né? Eu falei, pois é, tem gente que perde o emprego por causa disso, né? E ele falou assim, olha, seguinte, eu trabalho aqui e patrão comigo não tem boi. Eu já tenho 8 processos, está rolando na justiça. E começou a falar, ó, foi Jesus amado, por que eu abri a boca? Porque eu estou esperando um, estou esperando o outro, e ó, se bobear eu vou abrir mais um, inclusive, eles não podem me mandar embora e tal. Eu falei, Jesus amado, porque é o seguinte, se mexer comigo, inclusive eu vou para cima, eu até mato. Eu falei, Jesus, só se matar de sentar, né? Porque habilidade nenhuma, do tanto que ele tinha de peso, ele não tinha, né? Enfim, e ele falando que ele não tinha mais paciência de ficar esperando e tal. Enfim, eu fui puxar assunto, toquei no vespeiro, né? Saiu um monte de vespa. Ainda bem que ele fez logo o meu pacote, eu assinei e fui embora. Enfim, desse é até difícil falar de Jesus para um cara desse, porque é capaz de ele brigar com você, né? Enfim, ninguém gosta de ficar na fila. Você quer passar nervoso, é você ir num consultório. Consultório, você tem uma consulta marcada. Quem já marcou consulta aqui alguma vez na vida? Levanta a mão aí. Todo mundo praticamente, né? E é legal quando você liga e fala assim, você pode marcar uma consulta? Sim, na quarta-feira, dia 30, às 10 da manhã. Poxa vida, aí você chega meia hora antes, que é para fazer a ficha e tal, beleza, você chega às 9h30, aí você fica esperando e tal, e aí quando dá 10 horas, o médico chama, tem uns 6 na sua frente, ele chama no teu horário. Aí você fala, ué, mas não era 10 horas? Aí você tem que ficar esperando. Isso aconteceu comigo no final do ano passado. Eu tinha pago uma consulta, porque o convênio ia ser só em fevereiro de uma especialidade, aqui na Clínica Fares, e marcou-se a minha consulta 4h15 da tarde. Eu falei, opa, beleza, eu paguei mesmo, cheguei lá 4h15, fiz a ficha, entrei, e quando eu sento na sala, tinha uns 7 assim sentados. Eu falei, Jesus amado, será que tudo isso é para o mesmo médico, né? Aí 4h15, 4h20, 4h25 ele chama, fulano de tal entra. Aí entrou, quando deu 4h15 saiu, ficou 20 minutos lá dentro. Aí deu 4h20, ele chamou um outro lá, fulano de tal, foi o outro. Eu falei, Jesus, ainda falta 6 na minha frente. E o carro estava no estacionamento, fechava 5 horas. Aí eu voltei e falei para a moça, eu vou marcar outro dia, porque não vai dar para eu esperar do jeito que está o negócio aí. Não é que o seu é encaixe. Eu falei, não, o meu não é encaixe, eu paguei. Está pago, inclusive você viu que eu paguei aí, né? O senhor, desculpa, não tem problema, marca outro dia, eu venho, não vou ficar podendo esperar aí aqui, não posso, de jeito nenhum. O meu carro vai ficar preso no estacionamento. E fui embora e marquei um outro dia. No outro dia, graças a Deus que eu fui, foi depois do Natal, não tinha ninguém. Fiquei lá quase 1 hora conversando com o médico também. Aí eu aproveitei e conversei com o médico, né? Quem estava lá fora que esperasse também, né? Enfim, ninguém gosta de esperar. A cultura que a gente vive atualmente é a cultura do eu quero agora. Eu quero agora. A tecnologia que nós temos hoje, ela estimula a gente a querer tudo na hora. A TV nos proporciona
informações na hora. Vocês acompanharam segunda-feira. Segunda-feira eu vinha para cá, resolver uma coisa, depois ia talvez para o interior, ver a minha cunhada que não estava bem de saúde. No fim, nunca ligo a televisão de manhã, nunca, é difícil, é praticamente impossível ligar a televisão de manhã. Mas na segunda-feira, cismei de ligar. Liguei a televisão e aí, pronto, ao caos em São Paulo, informação na hora, e você fica ligado, e aí encheu em tal lugar, encheu, porque a gente quer nessa informação, e tal, e fica olhando, quando eu vi já era 10 horas, falei, meu Deus, preciso desligar a televisão, só vou passar aqui até meio-dia. Aí entrou o Datena, 11 horas da manhã, para falar, ficou até às 7 da noite, falando da chuva. Falei, Jesus amado, tem misericórdia. A televisão, a internet, o celular, hoje nos leva a querer tudo mais rápido. Às vezes você vai, o nosso irmão Cláudio ali, que é mecânico, às vezes você vai lá na oficina e fala assim, Cláudio, você pode quebrar um galho? Rapaz, tem uns 4 na frente. Vamos marcar outro dia? A gente marca outro dia. Mas você quer resolver na hora. A gente é assim, a gente quer tudo na hora, a gente quer tudo rápido. Por isso que inventaram o micro-ondas, por isso que inventaram o fogão elétrico, tantas coisas que se tem hoje foram inventadas justamente para trazer a coisa rápida, porque as pessoas não gostam de esperar. E nós precisamos aprender a esperar. Duas coisas importantes de esperar e descansar. Descansar, segundo estudos, diz respeito a fatos. Esperar tem a ver com promessas. Descansar é um princípio fundamental até de salvação. Quando eu creio que Jesus morreu na cruz por mim e me deu a vida e está comigo e vai voltar para me buscar e eu vou morar eternamente com Ele, isso me leva a descansar no Senhor, a saber que pode acontecer o que venha a acontecer, Deus está comigo. Eu não posso viver essa vida de louco ou de loucura que se vive hoje, em que as pessoas elas quase não descansam. Falei de uns 2 domingos atrás aqui, se eu não me engano, ou domingo passado, até estudos que foram feitos, até aquela luz de stand-by de televisão, de rádio relógio, de alguma coisa que você tem dentro do teu quarto, ou mesmo o celular que você põe distante, mas ele fica pulsando um sinal. Essa luz que é quase nada, que não ilumina quase nada, essa luz ela incomoda você na hora de dormir. As pessoas não dormem bem. As pessoas, elas não descansam bem o corpo, porque elas estão sempre preocupadas, elas estão sempre pensando no amanhã, como vai ser o amanhã, o que vai acontecer se eu não pagar tal conta, se eu não fizer isso, e se eu não arrumar aquele emprego, e se, as pessoas não descansam mais. E se descansam, não sei se isso já aconteceu com você, também tem uma teoria que eu já falei sobre ela aqui, a teoria de Schumann. Schumann era um físico alemão, ou foi um físico alemão, que ele desenvolveu uma teoria de que o tempo hoje passa muito mais rápido. Que teoria é essa? Ele desenvolveu um estudo em 1950, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, de que a Terra tem um pulso. E esse pulso, baseado em estudos até 1950, até 1960, 70 no máximo, era 7,5. E esse pulso magnético que gira 7,5, ele influencia tudo que existe na Terra. Da minha vida, tua vida, a vida animal, a vida vegetal, ele influencia tudo. E segundo estudos, em 2000, 2005, 2006, esse pulso estava em 13,3, 13,4, quase duplicou em 30 anos.
Então o que isso fez? Ele descobriu que isso faz o tempo passar mais rápido. É incrível. São 24 horas que a gente vive diariamente. Mas hoje, quem é mais velho entende o que eu estou falando, que antigamente demorava muito para passar 24 horas. Hoje, se você bobear, passa rápido. Por conta disso, as pessoas elas não conseguem esperar mais, elas querem tudo rápido. E as igrejas, por exemplo, tem igreja hoje que inventou até aquele negócio do milagre urgente. Vem aqui que vai acontecer um milagre urgente. Vem aqui e tal. E as coisas acontecem na dimensão espiritual quando Deus quer, quando Ele determina. Às vezes a gente canta, quando Deus determina, quando Deus quer, Deus é Deus, Ele faz e Ele faz. A questão é se nós temos paciência de esperar Deus agir. Para ter paciência, para aprender a esperar, é preciso ter fé. Por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1, disse: fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Você sabe que vai acontecer. Aprender a descansar no Senhor, como escreveu Davi, não é fácil. Porque descansar demanda tempo. Descansar no Senhor é crer que no meio do deserto que você e eu possamos estar passando, você vai cavar um poço e ali vai brotar água e Deus vai te sustentar. Isso é descansar no Senhor. Descansar no Senhor é crer que no seu trabalho, se você trabalhar direitinho, se você for honesto, se você for trabalhador, fiel ali, Deus vai te honrar mesmo te perseguindo. Uma pessoa que conheço, que assiste vez ou outra o culto, talvez até esteja assistindo hoje o culto, me contactou ontem e disse: por favor, ore, porque eu troquei de setor da empresa e o setor que eu fui lá é cruel, os caras lá não perdoam. E eu estou meio apreensivo e tal. Eu falei para ele: cara, confia em Deus, descansa no Senhor, vai e faz o teu melhor. Se você for e fizer o teu melhor, por mais que o inimigo lute contra você, maior é Deus que está conosco todo o tempo, né? A gente precisa aprender a descansar no Senhor. Davi, ele, ao longo de sua vida, ele desenvolveu isso dentro do seu coração, descansar no Senhor, desde a sua juventude. Todos sabem, aqui a gente já estudou sobre isso, que o Salmo 23, Davi escreveu quando ele era jovenzinho. Quando ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele escreveu o Salmo 23, ele tinha um relacionamento com Deus. E Salmo 23, versículo 2, ele escreveu: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ou seja, quando ele estava cuidando das ovelhas, mesmo sendo, segundo a história, um pouco rejeitado pelo seu pai, os seus irmãos não gostavam muito dele, ele ia lá, ele fazia o trabalho dele. Tivesse que defender as ovelhas, ele defendia. Se tivesse que descansar, ele descansava. Ele tinha os momentos dele de descanso e ele esperou pelo Senhor. Senhor Deus honrou a vida de Davi, porque Davi soube esperar em Deus. Por isso que ele escreveu vários textos dos salmos aqui. Na maioria das vezes que ele escreve, ele fala: escuta, confie no Senhor, dependa do Senhor, espere pelo Senhor, descanse no Senhor. Salmo 127:1 diz que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil, versículo 2, levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem amar. Por que as pessoas hoje correm tanto? Corre para ganhar dinheiro, E isso aí leva as pessoas a ficar preocupadas, não dormem direito, não descansam, ficam sempre com a mente ativa. E tá, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso pagar, eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho tal. E o melhor tempo que a gente poderia dar para Deus e para a família, as pessoas não têm. Dia desses, um irmão de uma outra igreja falando comigo, ele disse: eu estou passando dificuldades no meu relacionamento. Por quê, meu irmão? Casou faz 1 ano, 2 anos? Porque eu chego em casa cansado e eu gostaria de ter a minha esposa ao meu lado, me ajudando, e ela não sai do celular. Ela vive falando com a mãe, com a avó, com a cunhada, com o cachorro, o papagaio e tal, e na hora de dormir a gente vai dormir. Eu falei: poxa, que pena, hein? Está mal a coisa mesmo, né?
Aquilo que a gente puder ajudar, vamos conversar. Não, eu estou cansado já. Porque as pessoas hoje, o tempo que elas têm, elas estão sempre no celular, elas estão sempre pensando, vivendo, assistindo, fazendo. Por quê? Porque tem aquela preocupação que eu preciso ganhar, que eu preciso ter, que eu preciso fazer, que eu vejo o outro, eu olho para o outro. E Davi disse, não olhe para o ímpio, não olhe para o outro. Se você olhar para o outro, você vai querer se comparar a ele. Aí você vai ficar frustrado, porque ele tem mais que você, ele ganha mais que você, ele tem um carro melhor que você, uma casa melhor que você. Às vezes ele tem até mais saúde que você. Então não adianta você se comparar, você tem que aprender a parar, olhar para o Senhor, esperar pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. O problema é esperar. No mesmo Salmo 37, versículo 18 e 19, Davi escreveu: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Qual é a pergunta desta noite? Você tem descansado no Senhor, meu irmão? A gente vive numa cidade agitada, a gente vive num tempo de correria, sempre uma correria. A gente acaba correndo também. O nosso nível de estresse, de ansiedade hoje é muito maior do que antigamente. A gente vive, talvez até para aqueles que trabalham de carro, no trânsito que nós vivemos, numa cidade tão difícil, né? tão doida. Você fica às vezes 1, 2 horas no trânsito, basta ter um pequeno acidente, basta ter qualquer coisinha mínima que acontece, já para tudo, trava, e você fica no carro, você fica impaciente, porque você quer passar logo, para chegar logo no lugar, para resolver logo o problema. A gente tem isso, a gente vive isso hoje. Eu estou falando de gente que se diz cristã, que ama Deus, que confia em Deus, que espera pelo Senhor. Gente que fala, mas não espera. Se nós aprendêssemos a doutrinar a nossa vida, a nossa mente, para que pudéssemos aproveitar ao máximo a vida que Deus tem nos dado, a gente não perderia tempo se estressando, a gente não perderia tempo preocupado, a gente não perderia tempo com conversas tolas, fúteis, a gente aprenderia a ganhar tempo. E às vezes, como eu disse aqui no começo, nós precisamos aprender a falar conosco mesmo. A gente precisa aprender a olhar no espelho e falar com a gente. Você vai falar assim, pô pastor, será que eu estou ficando doido? Eu vou falando comigo mesmo? Ué, você tem que falar com você mesmo. Às vezes tudo que te falam você não ouve, mas às vezes você falando para você e te olhando, é capaz de você entender algumas coisas. Davi, como eu disse, ele tinha uma mente tão treinada, tão bem treinada nesse relacionamento com Deus, que algumas vezes ele olhava para si mesmo e ele falava coisas para ele. Vou te mostrar, por exemplo, Salmo 42, versículo 11, um texto muito conhecido. Ele disse: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Por quê? Porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Imagina você olhando para o espelho e dizendo assim: por que você está assim tão triste? Ó minha alma, por que você está assim? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Você tem que aprender a confiar em Deus. Parece que Davi estava falando, olhando no espelho quando ele escreveu este salmo. E o mesmo salmista, Davi, que dizia que o Senhor era um socorro bem presente, é o mesmo que olha para si e diz: ó minha alma, por que você está abatida? Ou seja, a gente precisa aprender a descansar no Senhor, a gente precisa aprender a confiar no Senhor, a gente precisa aprender a esperar pelo Senhor. E é tão difícil, né? Esperar pelo Senhor, puxa vida, esperar pelo Senhor é difícil, porque eu vejo gente que chegou na igreja depois de mim, essas pessoas já foram abençoadas, e eu estou aqui esperando ainda. Poxa, eu vejo que eu já pedi tantas coisas para Deus, e puxa, Deus não me atendeu. E por que será que Deus demora tanto? Eu já falei aqui no passado, aqui na nossa igreja, nós tínhamos aqui um irmão que ele estava preso, e
nesse tempo de prisão, muitos anos atrás, a esposa vinha, orava, pedia para que Deus o livrasse da prisão, e depois de um ano aqui orando, ele foi liberto. Foi um milagre de Deus. E ele veio para a igreja, e ele se tornou membro, e começou a servir, trabalhar. Eles não eram casados no papel, se casaram, enfim, começaram a trabalhar aqui. Durante uns 2, 3, uns 4 anos, foi uma bênção, até o dia que esse rapaz, ele acabou perdendo o emprego que tinha, e depois de uns 6 meses sem trabalho, ele sumiu da igreja. E pergunto para a esposa: cadê fulano? Ele, a cabeça dele acho que deu aquela zebra de novo, tá por aí. Como assim, minha irmã? Tá. E aí, depois de uns 2 meses, perguntando de novo para a esposa dele, ela diz: ele está preso novamente. Por quê? Ele está preso porque ele estava roubando lá no viaduto do chá celular e foi preso lá mesmo. Mas como assim? É que ele falou para mim, pastor, que Deus demora muito para resolver. Então ele foi tentar resolver do jeito dele. Meus irmãos, está cheio de gente desviada, afastada de Deus, porque ele veio para a igreja e ele acha que ele chega na igreja e as coisas vão acontecer assim, como um passe de mágica. Aliás, eu já disse aqui várias vezes, o sonho de muitos cristãos era chegar na igreja e ter uma lâmpada, aquela lâmpada de gênio, que você senta, fala glória a Deus, esfrega, Deus aparece, fala filho, 3 desejos. Esse é o sonho de todo crente, de resolver a vida assim rapidamente. Mas não acontece assim. A Bíblia está cheia de textos dizendo o seguinte: você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender a esperar pelo Senhor. A gente tem que aprender a viver o dia de hoje. A gente tem que aprender a ser feliz hoje, curtir hoje, que a gente não sabe o dia de amanhã. Aliás, Jesus falou sobre isso, né? Acompanha aqui no telão, no livro de Mateus, texto também hiper mega conhecido, mas eu vou repetir, versículo 25. Jesus disse para os seus discípulos e para as pessoas que ele estava ministrando, na sua primeira pregação, ele disse: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Versículo 26, ele dá uma dica, ele fala assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em seus celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus diz: não têm vocês muito mais valor do que elas? Versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Versículo 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Versículo 29, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Versículo 30, Jesus disse: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, versículo 31, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Comer, beber, vestir. Amém? Está escrito isso ali? Comer, beber, vestir. Amém? Está claro para vocês aí? Se você quiser abrir na sua Bíblia, confere. Por que eu estou falando isso? Para você entender. Versículo 32, pois os pagãos aqui correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aí vem aqui a chave desse texto. Jesus está falando dessas 3 coisas: comer, beber, vestir. Muita gente interpreta esse texto errado. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E por que eu estou falando isso? Só um adendo aqui,
Porque tem muitos pregadores, como eu, há 40 anos atrás, interpretava assim: busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Essa era a interpretação. Então você vai na igreja, você ora, Deus vai te dar tudo. E não é isso que está falando o texto. Jesus está sendo claro, está falando sobre 3 coisas básicas: comer, beber, vestir. Então Jesus disse: busque o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, essas 3 coisas, Ele nunca vai deixar faltar na tua vida. Você nunca vai deixar de comer, nem de beber, nem de se vestir. Amém? É só um adendo para essa ministração. Mas Jesus está dizendo o seguinte: não se preocupe com o dia de amanhã. Não adianta você querer imaginar assim: nossa, amanhã, a gente faz isso até pela fé inconsciente. A gente marca compromisso para amanhã, a gente marca viagem, a gente faz plano, mas a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. A gente só sabe do momento agora. Amanhã, como escreveu, se eu não me engano, Tiago, ele escreveu: se Deus quiser. Ele ainda ensinou assim: ore desse jeito: amanhã, se Deus quiser, eu vou para tal lugar, se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então não adianta eu ficar preocupado com amanhã. Eu tenho que viver o dia de hoje. De que forma que eu vivo o dia de hoje? Eu estou esperando pelo Senhor. Eu descanso no Senhor. A minha vida eu entreguei para Ele. A minha vida pertence a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Quero ler um salmo aqui com vocês, mais um, para a gente encerrar. O salmo de número 20. Deus é bom. Deus é bom. Salmo 20. Guarde bem este salmo no teu coração. Versículo 1. Está escrito que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Versículo 2: do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Versículo 3: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. 4: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Versículo 5: saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Versículo 7: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Versículo 8: estes que confiam em carros, cavalos, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Versículo 9, ele diz: Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. O salmista Davi, quando escreveu este salmo, ele estava com dificuldades no seu reinado, mas ele confiava em Deus, ele esperava pelo Senhor. Se você ler a história de Davi, chegou um momento que ele chegou a cometer um grande pecado. Esse grande pecado trouxe grandes consequências. Uma destas grandes consequências, lá na frente, o seu filho mais velho, ou um dos seus filhos, tentou tomar o trono dele. E ele, com medo, acabou correndo, acabou pegando a sua família e saindo. Ficaram as suas concubinas. E aquilo que o profeta Natã tinha falado para ele aconteceu. Disse para ele: aquilo que você fez escondido, vão fazer para todo mundo ver. E o seu filho, que tentou tomar o seu trono, que invadiu o seu palácio, acabou cometendo imoralidade sexual para todo mundo ver daquela cidade. Mas aí Deus teve misericórdia e esse rapaz, ele foi tirado dali, e Davi voltou a reinar. E Davi, ele tinha algo dentro do seu coração, e eu quero encerrar com isso, com essa ministração sobre isso nesta noite para a tua vida. Nós que confiamos em Deus, ou pelo menos dizemos que confiamos, nessa vida agitada de hoje,
Você pode puxar e ver, irmãos, como as pessoas estão mais doentes, mais depressivas, mais amargas, mais infelizes, porque elas não têm esse momento de curtir a família, os amigos, de curtir até a Deus, de descansar, de crer assim, apesar da dificuldade que eu estou passando, eu sei que Deus, se eu continuar firme, Ele vai mudar a história da minha vida. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. Eu sei que é difícil. A gente precisa aprender a esperar pelo Senhor. Dando o chapéu nos outros, enganando, pode ser até mais rápido, mas será mais doloroso. Eu conheci um rapaz uma vez que era dono de uma agência de carros, muitos anos atrás. E quando ele não tinha muito, ele era muito fiel a Deus. Cantava no coral da igreja, ele participava dos cultos, ele vendia lá uns carrinhos e tal, ganhava um dinheirinho, dava o seu dízimo. Quando eu conheci ele, era assim, aquele cara fiel, esposa, filho, filha. E aí Deus começou a abençoar muito ele. Eu acompanhei esse processo. Eu trabalhava no banco, eu o conheci através da conta que ele tinha no banco, onde eu trabalhava. E criou-se um laço de amizade. Alguns carros que eu tive, eu troquei lá na agência dele. E eu fui acompanhando o crescimento dele. A gente se identificou porque ele era cristão, eu também. A gente sempre falava de Cristo, tal. Conhecia a esposa dele, conhecia os filhos. Na época eram pequenos. Só que o tempo foi passando. E esse cara foi ganhando dinheiro, muito dinheiro. Mas pensa em alguém que ganhou bastante dinheiro. Ele tinha uma agência alugada, ele comprou o local. Passado uns 2, 3 anos ele comprou o lugar do lado. Passado mais uns 2 anos ele comprou outro. Passado um ano ele comprou um terreno, construiu uma casa imensa, bonita. Acho que só a piscina deve dar o tamanho desse salão naquela época. Eu estou falando que eu conheci tudo isso. E a partir desse momento ele começou a confiar mais no seu dinheiro. E mais assim, eu confio no meu taco, porque eu sou bom para vender carro. Eu sou bom no que eu faço. Eu sei negociar, eu sei multiplicar. E aí ele comprou uma chácara na Castelo Branco. Várias vezes me convidou para ir lá, nunca fui, nunca tive tempo. Eu sempre fui aqueles beatos de igreja, né? Terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, eu não tinha tempo para essas coisas. E ele ia para lá e começou a faltar nos cultos. Começou a deixar de cantar no coral. Começou a levar amigos que não eram cristãos. Começou a levar bebida. Começou a fazer churrasco. Começou a levar outras mulheres. E depois de um tempo, quando eu me afastei dele, eu fiquei sabendo que ele perdeu tudo. Se eu não me engano, ele só não perdeu a casa porque Deus teve misericórdia. O resto ele perdeu tudo. Por quê? Porque quando você perde a mão no relacionamento com Deus, quando você começa a ter mais dinheiro, quando você começa a ter carro, casa, quando você começa a viajar muito, quando você começa a fazer muita coisa, você começa a se afastar de Deus. Você acha que não é mais necessário você estar na igreja, você estar na presença dele, esperar pelo Senhor. Agora você tem dinheiro, você resolve as coisas rápido, você compra o que você quer, você faz o que você quer. Você não depende mais de Deus. Então você começa a se afastar, você começa a perder a mão. Aí você começa a se envolver com pessoas que vão te levando para longe de Deus. Foi o que aconteceu com esse cara. Eu me lembro depois que ele perdeu tudo. Eu me lembro de uma vez ter ido lá na casa dele. E quando ele estava lá sentado, a esposa dele, encontrei, ela falou, vai lá em casa, visita ele. E eu fui. E quando eu vi, ele falou assim, poxa, você foi o único amigo que eu tinha que veio me visitar.
Porque os outros que eu pensava que era amigo, sumiram. Ele falou, eu sofri muito. Eu falei, eu tentei te avisar. Eu tentei te avisar. Eu não era nem pastor nessa época. Eu era obreiro, evangelista de uma igreja. Mas quando eu vi a situação dele, e nesses 56 anos de vida que eu tenho, eu já vi muitos assim, que não aprendem a depender de Deus, não aprendem a aguardar, a esperar. Ele quer que tudo aconteça rápido. E a gente vive hoje nesse tempo tão rápido, que existem pessoas que vêm ao culto, ele não vê a hora de acabar o culto. Ele não vê a hora de acabar a celebração. Ele não vê a hora, porque ele quer ir embora. Ele quer saber do resultado do jogo. Ele quer assistir televisão. Ele não curte aquele momento de culto. E justamente no culto, Deus está presente. 2 ou 3 reunidos, Deus está presente. E a gente pode aproveitar esse momento e adorar, engrandecer o seu nome, curtir, esperar, sair com o coração, em vez de apertado, feliz, confiante, ir para casa, dormir. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. Escuta, mas e a tua vitória? Eu estou esperando pelo Senhor. Eu estou trabalhando, eu estou orando, eu estou fazendo as coisas conforme a palavra diz. E eu sei que Deus vai me dar a vitória. Eu não preciso colocar o carro na frente dos bois. Eu espero pelo Senhor. E Ele vem me dar vitória. Amém, queridos? Quero orar com vocês. Se você pode, fique em pé em nome de Jesus.